Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Esse Papo com os Aprovados. Hoje, papo especial com a Dora Kovacs. Ela foi aprovada em Neurologia, é isso? Isso. Vários locais, ela vai compartilhar aqui a gente um pouco a preparação. Primeiro, deixa eu apresentar. Muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Lucas Sestari, todo mundo me chama de Sestari. É sobrenome, não é apelido, tá? Eu sou professor da Preventiva aqui na MED. Estou muito animado com essa conversa de hoje. E Adora só uma pequena lista de locais em que ela foi aprovada, né, Dora? Pouca coisa, está esbanjando pouco. Temos aqui USP Ribeirão Preto, oitavo lugar, HC de Porto Alegre, terceiro lugar, Enare com uma nota de rodapé aqui, que foi a segunda maior nota na especialidade do Enare. Temos também Federal do Paraná, segundo lugar, Unicamp e Unesp. Então ela está com aquele problema bom, que é lugar para escolher. Tem mais? Faltou coisa aqui? Não, só a Unicamp e a Unesp eu fiquei de suplente, mas acredito Ah, que em breve serei chamada. mas mesmo assim, tá ali, tá na boca do gol, Sim, sim. tá pertinho. Falta de lugar para escolher não tem. É. Mas vamos lá, fala um pouco de você, como que foi para você escolher sua especialidade, como que foi você para escolher as instituições que você quer prestar, como que você fez esse processo? Então, quando entrei na faculdade, eu realmente não tinha muita ideia do que eu queria. Antes de começar, eu pensava um pouco na área de cirúrgica, mas a partir do momento que eu comecei a faculdade, eu vi que não era aquilo. Seria algo mais relacionado com a clínica. Por muito tempo, eu gostei de GO e cogitei fazer GO, até praticamente o quarto, quinto ano, que foi onde eu vi que não era o que eu queria fazer para o resto da vida, e me apaixonei pela neurologia. Eu venho de uma família de neurologistas, então, por um tempo eu tentei fugir um pouco da especialidade, mas não consegui. É realmente muito apaixonante toda a área da neurologia e as grandes oportunidades que ela traz, né? De atender desde criança, adulto, idoso, exames, procedimentos. Então, foi aí que eu decidi fazer neurologia. Quantas instituições, eu venho de uma faculdade pequena e grande, porque é grande em número de alunos, mas pequena em relação ao hospital universitário, que são vários hospitais associados. Onde que Então, você fez faculdade? eu fiz na Universidade Positivo, em Curitiba. Entendi. E então eu tinha o desejo de ir para um lugar maior, realmente, para ter um pouco mais de oportunidades, ver como são os serviços de ponta. E realmente, quando eu era mais jovem, eu acho que eu não acreditava que talvez fosse capaz em passar em uma USP da vida. E fico muito feliz com as evoluções. Mas então tive que acreditar em mim e ir atrás, né? Porque para quem, acho que quem vem de uma universidade particular, normalmente tem assim uma dor no peito de, puxa, não passei no vestibular numa pública, então será que eu consigo passar agora na parte da residência? Algo às vezes até mais concorrido. Então tem que ir com muita força e confiança que no final vai dar certo. Legal, imagina a Dora do passado olhando para isso hoje. Eu sei que não acreditava que conseguiria passar em universidades com nome, assim, com renome, e conseguiu e deu tudo certo. Muito bem, que gostoso, hein? Que coisa boa. E como que está sendo essa sensação de estar aprovada quando você viu o nome na lista? Eu falo por mim, assim, eu tive uma sensação meio paradoxal, que tipo, todo mundo, nossa, todo mundo feliz da vida. E eu acho que eu fiquei mais preocupado e falei, agora, agora a coisa ficou séria, né? Porque agora daqui para frente é CRM na mão, é você e Deus, e as responsabilidades aumentam, né? Misturado com um pouco de alegria. Como que você se sentiu? Bom, na hora da divulgação das notas, eu confesso que eu não acreditei muito, porque acreditava que talvez nas outras eu conseguisse passar, mas a USP Ribeirão, que era a que eu mais desejava, realmente, eu achei que eu não tinha muita chance, assim, que as chances eram um pouco mais escassas. Então, já passar para a segunda fase já foi uma grande conquista, e ainda mais ser chamada em primeira chamada também. Então, foi meio inacreditável na hora, e uma sensação muito boa, muito gratificante, assim, de realmente uma conquista daquilo que eu almejava.
Acho que nas primeiras semanas foi de muita festa, alegria, mas agora que está chegando, vem aquele medinho, aquele frio na barriga. Ainda mais de toda mudança, mudar de cidade, as responsabilidades que vão vir. Então, estou agora num pensamento meio dúbio também, aquele nervosismo do começo. Normal. Você escolheu o USP Ribeirão, então. Isso. Foi para Ribeirão. Yes. Isso aí. Mais uma para o time Ribeirão. Seja muito bem-vindo. Estou falando com você de Ribeirão Preto, aliás. Seja muito bem-vindo à cidade. Fiz faculdade e residência na USP Ribeirão. Você vai gostar muito. Acho que eu lembro de muito bom. você no Pra Cima. Sim, eu estava lá, porque nada como estar em casa para falar de casa, não é mesmo? E olha que foi o único Pra Cima que eu assinei meu nome no Você quadro. assinou no painel? Eu Olha assinei. só. E Olha foi, só. eu assinei. Vocês que estão assistindo a gente não sabem do que a gente está falando. Final de ano, perto da prova, caso acho que foi 2 dias antes da prova, 3 dias, a gente faz o evento do Pra Cima, que é uma revisão bem direcionada do que pode cair na prova. A gente costuma acertar algumas coisinhas. E tem o nosso painel mágico, que a pessoa vai lá, assina seu nome, qual instituição ela quer passar, e ela passa. E olha assim, que a gente tem uma evidência científica de que funciona, né? Assinou o nome do painel e passou. Que gostoso, que delícia. Eu vou dizer que o clima é diferente de Curitiba, viu? Que o curitibano fala de frio, a gente fala de calor aqui. É bem o oposto, né, do que é de Curitiba. Mas é uma delícia, você vai gostar muito da instituição e da cidade também. É muito gostosa. E falar, na verdade, a população é meio parecida, viu? O jeito do povo, assim, é meio parecido. É muito, só muda o sotaque. Mas é um povo bem tranquilo também. Mas gostoso demais. E falando um pouco da sua preparação. Qual o curso da Medway que você escolheu para te ajudar nessa preparação? E o que você achou mais difícil e que você conseguiu superar durante a sua preparação? Eu escolhi o extensivo e mais para o final do ano eu também fechei o CR Medway. O presencial O ou o online? presencial. Presencial, legal. Online, mas presencial, né? Tá. Mas você foi para São Paulo, passou os 2 dias lá fazendo Isso, curso e tudo. isso. Do extensivo gostei bastante. Acho que a parte mais desafiadora é realmente manter o foco e a quantidade de questões. As aulas são muito boas, muito completas. Como eu sempre tive uma dificuldade muito grande nas provas na área de cirúrgica, eu usufruí bastante das aulas extras do Medway. Aquele diferencial cirúrgica, eu vi praticamente todas as aulas e acho que foram um diferencial assim para subir minha nota nessa parte que era um pouco mais difícil de subir. Gostava muito também da proximidade que a gente tinha com os professores em relação a tirar dúvidas, alguma questão também que tinha nas questões ali, tinha uma dúvida de questão, você tirava e em 2 dias já era respondido. Os simulados com questões autorais, isso também ajudou. Eu, mais perto da prova, refiz vários deles e tiveram várias questões que acabaram casando com as provas no dia oficial, então foi muito bom. E eu acho que a coisa mais pegou no ano realmente é a mentalidade de você ficar focado, porque cansa, é desgastante, tem uma hora que você não aguenta mais, já enche o saco, você abre ali, começa a fazer as questões, meu Deus, o resultado é só no final do ano, né? E você tem todo o ano de preparação. Mas tem que manter o foco e não esquecer do objetivo principal. E não deixar, às vezes, se abalar com os resultados. Às vezes você vai pior em algumas questões, nos simulados. Eu gostava de tentar fazer no período certo para ver a classificação. Daí, num eu ia super bem, no outro eu ia mal. Então, não deixar isso subir a cabeça também para manter sempre o foco. Legal, interessante. Fica aí uma dica para o pessoal que está começando agora. A gente está bem no comecinho dessa maratona, né, dessa jornada de preparação até o final do ano. Fica uma dica boa aí para vocês. Você falou da questão de manter o foco. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo passa, que a gente chega a um ponto de cansaço extremo, que começa a perder o foco e ficar muito cansado. Para manter isso durante o ano todo, o que você fez para superar essa questão de manter o foco, de superar esse cansaço? O que você acha que te ajudou mais? Olha, eu tentei equilibrar um pouco. Eu, esse ano, já estava formada, então eu tive que dividir com relação ao trabalho. Eu trabalhei pouco,
para conseguir estar descansada, então dormir bem, conseguir fazer atividade física, sair com os amigos, não deixar de viver minha vida, maneirar com relação aos estudos, porque senão realmente você acaba enlouquecendo. Quando vinha o cansaço, às vezes eu me permitia descansar, permitia no final de semana sair para a praia, esfriar a cabeça e depois voltar. Ou quando começava a errar demais sobre um assunto, esperar um pouco, então vamos tentar trocar de matéria, e tentar me imaginar ali no dia, fazendo a prova, vendo a aprovação. Achei bem legal esse ano que teve a questão das Olimpíadas, então tentei me inspirar bastante no pessoal das Olimpíadas. Claro, temos a Simone Biles, lá, né, que desistiu uma vez e depois ganhou, ou a Rebeca, que no Rio ela teve uma colocação não boa e agora é uma grande vencedora. Eu também achava legal que eu via na Olimpíada o fundo de tela do celular deles como uma medalha, para lembrar, né, incentivar. E eu coloquei realmente o fundo que tem até hoje, lá da USP Ribeirão, que era onde era o meu maior foco. Então, sempre lembrar por que você está fazendo isso todo dia. Porque às vezes você vai se questionar várias vezes se é isso que você quer. Mas no final vai ser bom você não ter desistido. Legal, foco no objetivo, então, né? Deixa eu até perguntar uma coisa interessante. Você falou, né, que você fez essa preparação toda já estando formada, né, já estando num período diferente, né, uma cabeça diferente. E, pô, aquela coisa, terminou a faculdade, agora conta. A gente termina a faculdade e a gente ganha uma dívida, né? Basicamente, que é pagar o CRM. Primeira coisa que você ganha é um boletinho para pagar, né? Para fazer seu número, para poder trabalhar, que sem isso você não trabalha. Então, a primeira obrigação é pagar um boleto. E você falou que trabalhei pouco. Que interessante o pouco, e eu acho legal isso, porque tem muita gente que pode ver a gente que está nessa mesma situação. Quanto que é pouco? Isso que eu Assim, achei interessante. Como que você organizou essa quantidade de trabalho para quantidade de estudo? Você estava morando com seus pais? Você estava morando sozinha? Como que foi essa parte? então, eu moro com meus pais ainda, agora que eu vou sair de casa, e eles sempre me apoiaram muito na questão de estudo, então nunca exigiram que eu ajudasse muito financeiramente, porque eles queriam que eu realmente investisse na minha formação. Então, eu não tinha muitas contas para pagar, claro que tentava ajudar um pouco, mas isso facilitou, porque eu sei que tem gente que vai se formar e ter que se bancar, eu não tinha essa questão, mas conseguia tirar um troquinho no final do mês. Eu tentava, no final de semana, uma, duas vezes, então sábado e domingo, ou só sábado e domingo, toda semana, fazer um plantão de 12 horas ou 24. Às vezes, mais no começo do ano, ou em alguns momentos no final do ano, ia numa UBS, então ficava das 8 às 5, eu tinha o resto da noite para fazer, não pegava plantões tão pesados. A medicina do trabalho também, que é um pouco mais tranquilo, às vezes só num período, tinha o resto do dia, mas eu também ia vendo ao longo do ano como que aqueles plantões estavam me afetando. Eu acabei pegando praticamente nada fixo, só alguns no final de semana, mas durante a semana eu não pegava fixo, porque eu tinha medo realmente que fosse me atrapalhar. Então, por exemplo, no começo do ano eu estava com um fixo no domingo, noturno, e era uma época que estava tendo o surto do vírus sincicial respiratório, eu estava na área da pediatria. Então, estava uma loucura, não dormia a noite inteira, voltava cansada no dia seguinte e perdia quase toda segunda-feira e já chegava terça-feira, meu Deus, tenho que correr atrás. Então, eu achei melhor eu sair daquele trabalho, eu troquei para sábado, que era um dia um pouco mais tranquilo, e, e no período da tarde. Outras situações também que eu trabalhava durante o dia em lugares muito longes, então eu tinha que acordar muito cedo para me deslocar, e eu vi que isso acabava atrapalhando o meu desempenho, e eu cortava, eu ia vendo o que estava dando certo e não estava dando certo, com o objetivo de eu conseguir usar o meu conhecimento, que em alguns momentos casava, era muito legal quando você via alguma coisa no trabalho que você tinha acabado de ver nas aulas, mas também com que aquilo não me afetasse em questão de cansaço ou sobrecarga mental e física. Legal, interessante. Bem, maturidade da sua parte, porque a galera recém-formada vai naquela gana, vou pegar tudo, vou fazer tudo.
Mas tem tudo isso que você falou, pô, você faz um plantão de domingo à noite, que você fica a noite inteira atendendo, você vai perder o dia seguinte, você vai estar muito cansado. Normalmente esses plantões são longe também, né? Nem sempre você vai pegar dentro da cidade ou perto de você. Às vezes vai se deslocar 1 hora de ida, 1 hora de volta, né? Isso quando é perto, né? Porque às vezes é um tempo maior e isso aí consome a gente também, mas muito bem, boa maturidade também. E esse da UBS e Saúde Trabalhadora eram atendimentos ambulatoriais? Não era pronto atendimento, É, eram mas, ambulatoriais. mas era algo mais esporádico que se conseguia. Acho Legal. que tem dois pontos bons de serem destacados, que quando você começa a trabalhar, a sensação... Eu não pensava, sempre diziam, mas eu não, eu gosto da minha profissão, vou trabalhar pelos pacientes, não pela questão financeira. Mas quando começa a entrar, realmente a sensação é muito boa, e é tentador quando começam a te oferecer mais vagas, você começa a calcular, nossa, seria tão bom ter isso no final do mês, né? Mas daí tem que lembrar realmente quais são suas prioridades. E essa questão do ambulatorial, então, medicina do trabalho, essas coisas são muito boas porque são bem flexíveis em questões de horário. Talvez não ganhem tanto, nem tanto agreguem conhecimento, se bem que confesso que a medicina do trabalho me ajudou para a prova da Unicamp, para algumas questões. Mas daí você vai vendo o que vai dar ao longo do tempo. Eu acho não se fixar alguma coisa e acreditar que vai ser aquilo no final do ano, porque você vai ter que ver como que teu corpo está respondendo e como que estão andando as coisas. Legal, importante. Muito bom, muito bacana. Agora, conta um pouco pra gente, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa questão, né? Porque tem toda a nossa questão pessoal, mas tem a questão do sentar a bunda e estudar, né? Vamos dizer assim, em bom português. Como que você usava a plataforma da Medway e se tinha alguma funcionalidade que você achou que te ajudou demais, assim, alguma coisa específica na plataforma? Nossa, isso aqui para mim fez toda a diferença. Bom, eu acho que a facilidade de entrar na plataforma, então, de eu poder usar no meu computador, no meu celular, a qualquer momento. Acho que existem outros cursos que é um pouco mais chato de você entrar, né? Que tem toda uma questão mais de, talvez, segurança, mas que acaba prejudicando o aluno. Então, essa facilidade de acesso em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. A divisão das aulas, então, tinha tanto algumas aulas mais prioritárias quanto algumas aulas extras, já com um bloco de questões selecionado, né, as prioridades. E o que eu gostava muito também eram os simulados, que veio mais para o final do ano de cada instituição. Nossa, era muito bom, porque realmente cada prova tem um estilo diferente, vocês trazerem de uma maneira nova, né, com questões novas ou até questões antigas, mas misturadas, ajudou bastante, porque o conhecimento só dá mesmo quando você coloca em prática. Então, acho que essa questão foi muito boa. O MedBrain, eu confesso que eu não usei muito, porque eu tinha umas outras metodologias, mas mais para o final do ano eu usei e gostei bastante. A parte também de ver o teu percentual de acertos e a quantidade de questões que você fez, daí você consegue ver como é que está ao longo do ano, ou, por exemplo, mais perto das provas, eu via aqueles grupos de conteúdo que estavam mais deficitários, que tinha uma nota menor, e tentava fazer os blocos de questões daqueles conteúdos. Foram diferenciais. Aí, claro, né, mas daí fechando com um CR, que também aparece dentro da plataforma, todas os checklists e as aulas foram muito bons. Legal. Dos simulados, para quem está vendo e não está entendendo, esses simulados específicos, ela falou simulados, a gente teve 15, né, durante o ano passado. Só dava para fazer tudo online, mas tinha alguns presenciais também, mas tinha a questão do deslocamento. E depois, da metade do ano para frente, mais no final do ano, tem dos intensivos, aí são mais simulados ainda, esses específicos de cada instituição. Como você falou, por exemplo, da Unicamp, né? Unicamp é uma que eu tenho também um espacinho no coração para preparação por causa disso de saúde do trabalhador, né? Que 30% da prova da preventiva da Unicamp é saúde do trabalhador, é bastante coisa, né? Cai bastante, tem ano que é até mais.
E você fazer uma prova específica daquela instituição é importante, porque cada uma tem o seu jeitão mesmo, isso é importante. E aí, o MedBrain ajuda também nessa preparação. Mas me fala um pouco da questão do CR presencial. Como que foi para você essa questão de ir para São Paulo, de passar esses 2 dias lá e fazer, porque ele é um curso muito imersivo, né? Chega até a ser cansativo, né? Porque são 2 dias intensos e fazendo prova e fazendo simulação e fazendo procedimento. Como que foi para você essa experiência com o CR presencial? Bom, um pouco antes de ir, foi algo muito bom, porque durante o ano eu passei estudando a maior parte sozinha, em casa, então eu não tinha contato tanto com outras pessoas que estavam com o mesmo objetivo, ou alguns amigos meus que também estavam prestando para a prova de residência, o objetivo deles não era nas grandes instituições de São Paulo, então não compartilhava muito esses objetivos com gente aqui no meu convívio. Então, ir para lá já me animou bastante para ver pessoas que também tinham o mesmo foco que eu. E, e lá gostei bastante da diversidade de estudo que a gente teve. Então, tanto os tipos de simulados ali que tiveram da prova prática, teve padrão Einstein, padrão Unifesp, USP Ribeirão, que são abordagens diferentes em relação a tempo, conteúdo, a parte de multimídia, os procedimentos. Foi assim, muitas opções que pegavam o conteúdo de maneiras diferentes, então acho que agregou bastante, não só para a parte prática, mas também para a teórica. Tiveram coisas na prova teórica que eu lembro no meio da prova, eu lembrando de algo que tinha sido feito lá no CR Medway. Então, não é só para a prova prática que ajuda, para a prova teórica também. Legal, isso é uma coisa que a gente comenta, muita gente não acredita, mas é porque a gente estuda para fazer as coisas na prática, no final das contas, né? Não é só para fazer a prova. Legal, gostei disso que você falou das pessoas, né? E daí você está encontrando um monte de gente que está mesmo que no mesmo norte que você, está pensando em ir para o mesmo caminho. E isso que você falou da sua instituição é engraçado, porque não sei se você conheceu o Mikael, né? Um dos nossos fundadores aqui na Média. Isso é uma coisa que ele falava muito, que ele fez com a Meca, né? Ele fez no interior de São Paulo, em Catanduva, e aquela coisa das pessoas que estavam em torno dele, não, imagina, que é isso, não, tipo, não tinha essa ambição, né, de ir para uma grande instituição, de sair da cidade dele, não, isso não dá certo. Foi bem parecido com isso que você falou, e, tipo, pô, outras pessoas com a mesma vibe, com a mesma energia que você, dá um gás, né, dá uma energia. Que bom, gostoso, bom saber. Ah, pensando também na sua rotina de estudos, tá? Para conciliar, porque assim, a gente tem a questão que eu tenho que ver todos os temas, né? Tudo que vai cair na minha prova eu tenho que saber, tenho que estudar, mas não adianta eu ir lá estudar aquilo, oh, beleza, estou indo bem, estudei isso aqui, boa, né? Nossa memória nos prega peças, a gente tem que ficar revisando isso, né? Como que você fez essa estratégia justamente de estudar e manter essa revisão durante o ano? Como que foi isso para você? Eu dividia normalmente as aulas teóricas em 2 dias da semana. Então, eu pegava a segunda e terça, ou conforme elas iam saindo, para não ficar maçante aquele conteúdo, ver tudo de uma vez que você acaba não absorvendo, fazer isso com calma. E, e no resto da semana eu fazia questões. Normalmente não era das aulas que eu tinha acabado de ver. As que eu tinha acabado de ver, eu demorava um pouquinho para revisar, para tentar puxar aquele conteúdo da memória, e fazia revisões espaçadas, bastante questões, e de tempo em tempo ia revendo o mesmo conteúdo. Então, era basicamente em revisões espaçadas, e uma vez por semana, no começo do ano, normalmente na sexta ou no sábado, eu fazia um simulado ou uma prova na íntegra. E mais pela metade do ano, eu acabei subindo para 2 ou 3 vezes na semana. Que daí acaba também puxando aqueles conteúdos que foram vistos antes. E às vezes tinha realmente os conteúdos, nossa, não lembrava esse detalhe. Daí eu ia lá e dava uma olhada melhor. Ah, tá, então
vamos revisar um pouquinho melhor esse tema, talvez precise fazer um pouco mais de questões nesse momento desse tema. Eram, Entendi. então, por revisões espaçadas e provas na íntegra. E você vai se sentindo ainda, tipo, tu tinha toda a sua rotina, mas você ia pegando os pontos fracos, tipo, ó, esse aqui não tá legal, deixa eu dar um pouco mais de atenção, assim, você ainda ia fazendo essa coisa pontual, né? Legal. E o que que você aprendeu sobre si mesma durante essa preparação para a prova? O que que você acha? Essa pegou, essa é bem filosófica, né? Essa é bem É, metafísica. olha, eu acho que dá uma maturidade muito grande, porque também não é só o momento, né? Antes de fazer a preparação esse ano, nos anos anteriores, eu tive que me preparar psicologicamente para esse momento de estudo. Ao longo da faculdade, eu desenvolvi uma ansiedade muito grande para estudar que acabava me travando. E eu sabia que se eu queria passar numa residência boa, não adiantava ficar paralisada, ter medo de fazer questão, o que acabava fazendo com que eu não fizesse questão porque eu tinha medo de errar. Então eu tive que amadurecer nessa questão mental, de saber controlar minhas emoções para conseguir chegar ao meu objetivo. Também aceitar os erros, né? Às vezes você não vai bem e dá vontade de, tá, então acabou, não quero mais saber, não vai dar bom mesmo, mas não, levantar a cabeça, seguir para frente, aceitar e confiar em você, né? Então, como eu falei, eu venho de uma universidade particular, tinha sido a única que eu passei na época. Acreditar que eu ia conseguir passar em algo grande foi um grande amadurecimento e ver que essa conquista conseguiu chegar é muito bom. Assim, você consegue acreditar mais em você. E também estabelecer prioridades, né? Porque tem que a tua rotina tem que ficar naquilo que você mais almeja, mas também não esquecer de seguir tua vida, que não é só a questão do estudo, a tua família também está lá, teus amigos também estão lá, e esse momento vai passar e precisa dar um jeito de conciliar tudo da melhor maneira. Legal, que bom. É uma jornada de autoconhecimento e superação também, né? Agora, olhando para trás, né? Que agora você já teve sucesso, né? Mas se você pudesse voltar, você faria alguma coisa diferente? Você fala, esse aqui, tipo, tudo bem, deu certo, mas esse aqui eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. Tem alguma coisa que você mudaria? Hum, deixa eu pensar. É que assim, esse é o meu segundo ano tentando, né? No último Então ano você da já passou faculdade. por isso, na verdade, né? É, De olhar para trás e e falar, daí eu mas isso aqui eu. realmente mudei algumas coisas. Mas desse ano, houveram alguns momentos, por exemplo, na prova da Unicamp. Nos simulados da Unicamp, quando eu fazia, eram os que eu iam melhores, eu ia muito bem. Então, eu tinha meio que aquela pressão de que esse é a prova que eu tenho mais afinidade, então eu tenho que passar e garantir minha vaga lá. E foi a prova que eu cheguei mais ansiosa para fazer. Eu estava muito nervosa na hora. E isso acabou atrapalhando no meu desempenho. Tanto que quando eu passei para a segunda fase, eu nem acreditei, porque eu achei que eu tinha ido muito mal. E realmente eu não fui tão bem quanto eu poderia ter ido se eu tivesse com uma mente mais tranquila, assim, não, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, você estudou, é isso, não ter aquela pressão tão forte, preciso passar nessa. Tanto essa quanto uma outra que, assim, foram meus desempenhos meio que piores, foram porque eu estava com muita pressão sobre mim. Na prova da USP Ribeirão, eu estava, eu vou tentar, não sei se vai dar certo, né, eu sei que é uma prova difícil, e eu acabei indo muito bem por acredito também estar nesse estado de uma paz de espírito, sabe? Claro que também não vou largar, mas está tranquilo. Você vai colher o resultado que você plantou ao longo do ano. Então, não ficar com essa pressão tão grande e talvez mais para o final conseguir descansar um pouco, porque como as provas vão atropelando uma atrás da outra, né, o cansaço bate muito. Então, depois da segunda fase de Ribeirão, eu já tive que sair para São Paulo para fazer o Unifesp. Eu realmente estava muito cansada. Não só por ter saído de uma prova, mas por toda aquela semana de estudo, né? E claro que isso acaba afetando no teu desempenho. Então, saber manejar um pouco do descansar e estudar entre as provas é algo importante que pode afetar no teu desempenho. Legal.
Interessante o que você falou também, porque o ir prestar a prova despretensioso funciona, né? Curiosamente, a gente dá essa enganada na nossa própria cabeça. Eu tô lembrando da época que eu prestei a prova, que eu fiz só USP Ribeirão, não prestei outras, né? Porque eu só vou fazer aqui mesmo. Mas eu fui naquela cara, falei, cara, se der tudo errado, não tô formado, eu tenho emprego, não tô ferrado, né? Não tô, nossa, dependo disso. Não, é legal, mas eu não dependo só disso, né? E acabou dando certo, né? Porque eu fui tranquilo, dei fazer uma prova. E colegas meus da minha turma, assim, tipo, nossa, de primeira nota da turma, gênios, assim, e não conseguiram, porque estavam tão nervosos, tão ansiosos, tão assim, porque eu preciso. Falei, caramba, gente, que coisa. E é esse trabalho mental mesmo, né? Como que pega a gente, como que pega a gente pelo pé. Isso é bem interessante. Legal, muito bom. Você falou, agora eu vou até mudar um pouco a pergunta, que eu falei, o que que você mudaria, né, olhando para trás, mas você mudou alguma coisa, né, quando você fez de um ano para o outro no seu segundo ano de preparação. O que você fez de diferente? Houveram, acho que, 3 pontos principais. O primeiro, tanto da questão do Medway. Antes eu vinha de um outro curso que, quando eu cheguei no final do ano para fazer as provas de São Paulo, eu senti que faltava conteúdo. Assim, nossa, eu vi todas as aulas extras, e não sei, não faço ideia o que é isso, nunca tinha ouvido falar nesse assunto. E eu vejo como no Medway as aulas são mais aprofundadas, e também muitos dos professores são das instituições, então sabem o que cai, como que cobra, como que é o dia a dia naquelas instituições. Então, isso ajuda bastante, realmente, preencheu muitas lacunas em questão de conceitos básicos e conhecimentos teóricos. Outra coisa foi, as revisões, eu fazia revisões antes, mas em números meio aleatórios. Daí eu me organizei para fazer uma quantidade maior nas disciplinas que eu era um pouquinho pior, ou que eu precisava de um desempenho maior, que a frequência que caía era maior. Isso ajudou também. E no final do ano, que no outro ano de formação meu, que eu senti que bagunçou demais, as semanas anteriores à prova, que você via, tá, tem muito conteúdo que pode cair, o que eu vou revisar? Como que eu vou revisar tudo nessa última semana? E acabou que eu me perdi. Então, esse ano, além de fazer o para cima, que eu acho que ajudou, porque você vai relaxado, eu não fiz questões no dia anterior da prova, eu só fui ver a revisão final do para cima, que trazia pontos importantes